Fala mundo, tudo certo? Eu sou o Paulo aqui de Aparecido Taboado e sejam bem-vindos ao canal Mundano. Olá, e eu sou o Randall Bergamasco mais uma vez com vocês. Recadinho rapidinho da Mundano Store, a loja oficial do Mundano, dá uma passadinha lá, conheça alguns dos nossos produtos disponíveis por lá. Tá afim de uma placa legal para colocar no seu quarto, tá aqui essa placa de stop, né? Em inglês para você colocar. Se você não quer ser tão trivial, por que não? Em alemão, Halt. Ou essa maravilhosa plaquinha aqui, ó, Brasil e Rússia, em russo e em português. Ou até mesmo para você colocar no seu quarto, na sua área de lazer. Por que não, ó? Uma plaquinha de saída em alemão. E é isso aí, dá uma passadinha lá, dá uma olhadinha, tá? É tudo barato, não é nada caro. O link da Mundano Store tá aí na descrição. Bom, vocês já pararam para pensar que nosso mundo aí tem aproximadamente 200 de países, uns mais velhos, outros mais novos. E no Mundano de hoje falaremos sobre isso, sobre os caçulas dessa turma, dessa numerosa turma. Falaremos sobre os países mais novos do mundo, mas os países mais novos do mundo por continente. Perfeito? O pessoal adora que a gente fala aqui sobre geografia, então mais uma vez o Mundano apresenta um conteúdo de geografia para você de uma forma aí mais divertida, recheado de dados e curiosidades, diferente do que você vê na escola. Perfeito? Então, os países mais novos do mundo de cada continente, mas antes, roda a vinheta. Vamos lá, da América, qual é o país mais novo? O país mais novo é de 1983. Estamos falando de São Cristóvão e Neves, pode ser Neves, tanto faz. O país é formado por duas ilhas, localizado aí no Caribe, ou se você preferir, Caraíbas, que é a mesma coisa. Possui uma área de 261 km², para vocês terem uma ideia, equivale mais ou menos. Eu quis achar uma referência, mas eu coloquei o município de Duartina, aqui no interior de São Paulo, tá? É bem pequenininho o país. E com a população aí de cerca de 52 mil habitantes, ele é o menor país em extensão das Américas e o menos povoado país das Américas. E ele é o 8º menor país do mundo em extensão. Perfeito, gente? A capital e a maior cidade de São Cristóvão e Neves é Basseterre, localizada na ilha de São Cristóvão, com cerca aí de 14 mil habitantes. E a língua oficial é o inglês. Os ingleses, eles colonizaram São Cristóvão em 1623 e Neves em 1628. Só que os franceses tomaram São Cristóvão em 1627 e ficaram lá até 1782, até que os ingleses expulsaram os franceses de lá. Daí, em 1958, São Cristóvão e Neves se junta com Anguila, ainda como colônia britânica, e passa a denominar São Cristóvão Neves Anguila. E sobre a independência desse país, em 67, ainda como território de São Cristóvão Neves e Anguila, ela passa a ter autonomia interna, só que em 1971, Anguila quer deixar essa união, e isso ela consegue de fato só em 1980, então o que permaneceu lá ficou com o nome de São Cristóvão e Neves, só que em 1983, finalmente, São Cristóvão e Neves passa a ser um país independente do Reino Unido. Uma curiosidade, Anguila, que saiu aí da união com São Cristóvão e Neves em 1980, até hoje ela é um território ultramarino britânico. É isso aí. Agora vamos para a Ásia, vamos falar sobre o Turcomenistão, que é a antiga Turcomênia. Deixa eu fazer uma nota aqui, gente, é o seguinte, ó. 1991 é o ano que houve outras independências. No mesmo ano tivemos a independência do Uzbequistão, do Tajiquistão e do Kirguistão. Então a gente colocou aí essa diferença e o mais novo da Ásia, então, é o Turcomenistão. Perfeito? O Turcomenistão está na Ásia Central, tem quase 500 mil km², ele é um pouco menor que o estado da Bahia e quase aí 6 milhões de habitantes. A capital e a cidade mais populosa é Asgabat, ou Asgabad, que é a mesma coisa, com cerca de 1 milhão de habitantes. E a língua oficial é o turcomeno ou turcomano, que é a mesma coisa, perfeito, gente? Durante toda essa história, o território do Turcomenistão, ele passou pelo domínio de muitos povos, sobretudo aí de tribos turcas e também dos persas. Só que no final do século XIX, os russos anexaram aquela região ao seu império e inclusive uma partezinha ficou com os britânicos até 1919. E em 1925, o Turcomenistão começa a fazer parte da União Soviética, com o nome de República Socialista Soviética Turcomena. A respeito da independência do país, a partir de 88 houve uma onda de repúblicas soviéticas que quiseram declarar sua independência. Isso começou a influenciar internamente no país. A população também começa a ter essa vontade. E em 91 é realizado um referendo para consultar a vontade popular, se eles queriam continuar
com a União Soviética ou queriam se tornar um país independente. Foi uma lavada. 94% dos turcomenos queriam independência e assim o Turcomenistão ele declarou independência, como eu falei lá no comecinho, dia 27 de outubro de 91, só que a União Soviética ela só reconheceu em 26 de dezembro daquele mesmo ano, né, de 1991. Uma curiosidade, de 91 até 2020, que é o ano que a gente está gravando esse vídeo, o Turcomenistão ele teve apenas 2 presidentes, e com nomes bem difíceis, por sinal também. De 91 até 2006, ou seja, por 15 anos, foi o Saparmurat Niyazov. De 2007 até hoje, até 2020, por 13 anos aí, é o Gurbanguly Berdimuhamedov. Tomara que eu tenha acertado na pronúncia, ou aproximado, pelo menos. Então vocês podem perceber que, mesmo deixando a União Soviética aí, o Turcomenistão ele continuou com governos autoritários aí e ditadores excêntricos. É isso. E aí, você tá gostando do vídeo? Se a resposta é sim, por favor, vá lá embaixo, deixe o seu gostei no vídeo, isso é importante para esse vídeo ser impulsionado pelo YouTube. E se você não fez, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho. São atitudes muito simples, de graça e que ajuda esse projeto, o Canal Mundano, crescer. Perfeito? Então já deixou o seu gostei, já se inscreveu no canal, então vamos continuar o vídeo. E agora o Timor-Leste. Timor-Leste que é independente desde 2002. A República do Timor-Leste, ele está localizado na parte oriental, ou melhor, leste da ilha de Timor. A outra metade pertence à Indonésia. Na Oceania. Olha, gente, a respeito disso, isso daqui é um problema que eu vejo fontes colocando o Timor-Leste como um país da Oceania, outros colocando o Timor-Leste como um país da Ásia. Eu já vi isso cair em concurso e, sinceramente, eu não encontrei uma resposta para isso. Se você souber, por favor, diz pra gente aí. Mas aqui a gente colocou como um país da Oceania. Perfeito? Ele tem uma área de 15 mil quilômetros quadrados, é um pouco maior que metade do Sergipe, ele é bem pequeno, e onde vivem aí 1,3 milhão de pessoas. A capital e a cidade mais populosa é Dili, e as línguas oficiais é o português e é o teto. O Timor-Leste ele foi colônia portuguesa de 1702 até 1975. Em 75, inclusive, acontece a famosa Revolução dos Cravos, que é um marco da história portuguesa, que depois o regime ditatorial do Estado Novo português que eu tô falando, viu, gente? Para a implantação de um regime democrático. Nesse processo, as antigas colônias africanas e o Timor-Leste tornaram-se independentes. Só que em dezembro daquele mesmo ano de 75, tropas da Indonésia invadiram o Timor-Leste, derrubaram o governo então lá recém-formado e ocuparam o país. A Indonésia ocupou o Timor-Leste até 1999 e ocupou de forma bastante violenta e truculenta. Aí são estimados entre 100 e 180 mil mortes de militares e civis durante essa ocupação. Em 30 de agosto de 99, os timorenses eles foram para as urnas para decidir o seu futuro, se eles queriam continuar como província da Indonésia ou como um país independente. E como não poderia ser diferente diante de todo esse cenário, com 78,5% dos votos, a opção pela independência venceu. Só que a Indonésia não gostou desse resultado e tropas paramilitares vindas da Indonésia e apoiadas sim pelo governo da Indonésia começaram uma campanha aí de violência e terrorismo pelo Timor, quando 2.000 timorenses perderam a vida e 300 mil foram levados como refugiados para Timor Ocidental, que, como eu falei, pertence à Indonésia até hoje. Só que os conflitos foram muito violentos. E para vocês terem uma ideia, 75% da infraestrutura do Timor-Leste foi completamente destruída. Aí a ONU criou uma força internacional de paz para intervir no Timor-Leste para estabilização do país. Finalmente os indonésios abandonam o Timor-Leste e os timorenses de novo vão para as urnas em abril de 2001, dessa vez para escolher o seu presidente, quando dia 20 de maio de 2002, aí sim assume Xanana Gusmão, o primeiro presidente do Timor-Leste, dessa vez um país independente. E da Europa, você desconfia qual é o país mais novo da Europa? Pois bem, eu vou falar para você, o país mais novo da Europa é Montenegro, que se tornou independente dia 5 de junho de 2006. O que é Montenegro? Montenegro, em montenegrino, eu acho legal esse nome inclusive, Crna Gora, que significa simplesmente Montanha Negra. É um pequeno país localizado nos Balcãs, com quase 14 mil quilômetros quadrados, aí, um pouquinho menor que o Timor-Leste, com 630 mil habitantes e a capital é Podgorica. A língua é o montenegrino, que é uma variação do servo-croata, uma língua eslava, e muitas línguas aí usam o nome Montenegro, que é um termo que veio do Vêneto e espalhou pelo mundo todo,
eu vou ser sincero, eu acho Crna um nome legal. Mas o significado é o mesmo, tá? Crna, Montanha Negra, e Montenegro, Montanha Negra. É isso aí. Montenegro fez parte da Iugoslávia, ou Jugoslávia, de 43 até 92, com o nome de República Socialista de Montenegro. Daí, nos anos 90, acontece a guerra da Iugoslávia e vários países abandonam o governo central da Iugoslávia, a Croácia, a Eslovênia, a Bósnia, enfim. Só que ainda em 92, Montenegro não se separa, continua sob domínio sérvio, só que o nome do país passa a ser Sérvia e Montenegro. Só que em 2006 é feito também um plebiscito para os montenegrinos decidirem pela independência do país ou não, para continuar com a Sérvia, quando 55,5% dos votos decidiram pela independência, e aí finalmente, dia 13 de junho de 2006, Montenegro declara a independência. Então a partir daí estava completamente desmantelada a antiga Iugoslávia em vários outros países, e um deles é Montenegro. E para a gente fechar, o país mais novo do mundo, que fica na África, nós estamos falando do Sudão do Sul. A República do Sudão do Sul, que está localizada no nordeste da África, com aí 620 mil km² de área, que é um pouco maior que o estado de Minas Gerais, e a população de quase 11 milhões de habitantes. A capital e a maior cidade é Juba, com cerca de 500 mil de habitantes. E a língua oficial é o inglês, e o Sudão do Sul é um dos países do mundo com menores IDH, menores índices de desenvolvimento humano do mundo. É um dos países mais pobres aí do mundo, aí, o Sudão do Sul. Olha, gente, o país ele foi colônia britânica e fez parte do Sudão, que muita gente nem sabe que se separou, e se tornou independente em 1956. Estou falando apenas do Sudão, junto com o Sudão do Sul. Com a independência desse país, do novo país do Sudão, em 56, você tinha diferenças óbvias. O norte, ele era desértico e com poucos recursos naturais, isso aí, logicamente excluindo o Vale do Nilo. E o sul já era coberto de florestas e pântanos e com mais recursos naturais. Não só isso, o sul era composto basicamente por cristãos e de população praticantes de religiões africanas. E o norte era basicamente muçulmano, então assim, a galera do sul nunca engoliu a dominação política dos islâmicos do norte. E além disso, para piorar ainda, norte e sul sempre disputaram campos de petróleo, e para a exploração disso precisava de estabilidade política, uma coisa que o Sudão nunca teve, pois o sul detinha os campos de petróleo e o norte detinha os oleodutos que eram usados para escoar a produção, e essa estabilidade nunca existiu. Então a porção sul e a porção norte sempre brigaram, sempre entraram em treta, sempre tiveram conflito. Entre 9 e 15 de janeiro de 2011 foi realizado só na porção sul um referendo para decidir o destino da região. E, galera, foi uma lavada. 98,81% de uma população de 4 milhões de eleitores decidiu pela criação do novo país, do Sudão do Sul. E mesmo depois independente, o Sudão do Sul tem gravíssimos problemas. 70% da sua população é analfabeta. A taxa de mortalidade infantil é altíssima. E 45% da população, quase metade, não tem água potável. E para piorar, até hoje, há tensões aí com o seu vizinho Sudão, principalmente em relação à região de Abyei, que é rica em petróleo. E antes de acabar esse vídeo, mais uma vez, eu no Mundano, vamos lá mostrar pra vocês as fotos do pessoal que mandou pra gente aqui pra aparecer no canal. São fotos mais antigas, a gente vai zerar e não vai aparecer mais aqui no vídeo, perfeito? O primeiro que você vê aí é o Rodrigo Celito, de Espírito Santo do Pinhal, São Paulo. Rodrigo, muito obrigado. A segunda participação do Walter Ventura Lourenço Júnior, de Praia Grande, também do estado de São Paulo. Walter, muito obrigado. A terceira participação do Alexandre Costa, de Barreiro. Barreiro fica no distrito de Setúbal, distrito equivale mais ou menos a estado, né, em Portugal, ou seja, ele é de Portugal. Obrigado mesmo, Alexandre. E a última participação é do Ademir Brito, é de Fortaleza, estado do Ceará. Valeu mesmo, gente. Mas continue vendo sua foto, que a gente continua divulgando ela em nossas redes sociais, tá? Se você gostou desse vídeo, compartilhe ele em suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, por que não WhatsApp. Ajude o Mundano a crescer compartilhando, quem sabe aí a gente encontra mais gente que gosta do conteúdo para assinar e acompanhar o projeto, o canal Mundano. E a gente se vê na próxima quinta, às 11 horas da manhã, em mais um vídeo do Mundano. Um forte abraço a todos, gente, muito obrigado, até mais. Tchau.